Boa noite. Entrando mais uma vez aqui no Instagram ao vivo, falando sobre as constelações familiares, sobre desenvolvimento pessoal com base nas constelações familiares. Hoje eu me atrasei um pouquinho, uma série de questões, e tô aqui, um pouquinho atrasado, mas estou aqui com vocês para falar um pouco sobre constelação familiar, para responder inclusive algumas dúvidas. Algumas questões que já me enviaram hoje durante o dia e também me enviaram na lista VIP do WhatsApp. Inclusive, nesse último final de semana, foi o módulo Pais e Filhos, né, da minha formação em constelação familiar, que está sendo ministrado aqui em Bragança Paulista. E logo agora, em outubro, nós já abrimos as inscrições para outubro, para a formação em constelação familiar, que vai acontecer na cidade de São Paulo. Então muita gente de São Paulo que procurou, queria fazer o curso, mas não podia vir até Bragança, agora já vai poder fazer o curso em São Paulo. Vai ser entre as estações de São Judas e Saúde, um espaço muito bacana lá, muito legal mesmo, tá? Então se você que está interessado em fazer o curso ou conhecer mais, manda um direct para mim depois, manda uma mensagem e nós vamos conversar bastante a respeito. Inclusive, falando um pouco desse módulo de pais e filhos que nós tivemos nesse final de semana, foi muito bacana esse módulo, porque cada módulo, né, cada vivência que eu faço, os módulos normalmente é um final de semana, 16 horas, ou seja, é uma imersão que você faz de 16 horas, né, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Salve Diogo, salve Gui, Sete, grande amigo meu, Gui, Setão. Então o módulo sempre é uma imersão muito grande, né? Então muita coisa é trabalhada, né? E no primeiro módulo nós vimos as ordens do amor, falamos muito sobre as três principais leis, né? A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do dar e receber, né? Que são as leis aí que regem as constelações, que regem todo aí os nossos relacionamentos, onde estão pessoas, onde tem pessoas, essas três leis estão imperando e estão aí transformando, mexendo e assim por diante. E no módulo Pais e Filhos foi muito bacana, porque especificamente nesse módulo, o pessoal aí das outras turmas vai ficar um pouco bravo comigo, mas eu passo essa vivência à frente. Nós acabamos fazendo um renascimento através da própria constelação, do próprio movimento sistêmico. Então foi uma coisa muito bacana, onde todo mundo sentiu aí o que era estar dentro do útero, sentiu o que era estar aí na barriga da mãe, independente de quem tenha sido essa mãe, todos sentiram, todos puderam ter essa sensação. Muitos relataram depois que coisas que eles sentiram depois, né, isso foi no sábado, hoje é terça-feira já, foram falar com suas mães e falaram: nossa, minha mãe falou que realmente foi dessa forma, que eu senti isso e ela nunca tinha falado. Então é mágico como o campo sistêmico, né, o campo das constelações, onde as constelações familiares acontecem, elas nos passam essa informação, e aqueles que estão dentro do campo sistêmico, como eles sentem e vivem aquilo. E nessa vivência, cada um foi colocado no seu papel. Né? Então foi uma dinâmica que eu desenvolvi na hora lá, na verdade eu já tinha uma base, e desenvolvi na hora e deixei o campo mostrar isso pra mim, né? Salve, salve o pessoal que tá entrando, a Vanessa, o Thiago Oliveira, Milena Vilas Boas, Milena V. Boas, né? E a Luciana Gonçalves também, boa noite pra vocês. Então foi muito legal essa vivência, porque cada um que se representou, cada um que passou por esse renascimento, que sentiu ali o que era estar dentro da barriga da própria mãe, e foi assim revelador para muitas pessoas, eles sentiram desde lá de baixo, né? A constelação vai até qual geração? Conforme eu vou falando sobre o módulo, eu vou respondendo as perguntas também, então vão deixando as suas perguntas aí. Cara, a constelação ela pode ir, nós temos aí pelo menos aí que a gente contabiliza 33 gerações, né, para trás. Então são pai, mãe, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Então não existe uma regra certa até tal geração. Eu já fiz constelações e já participei de constelações de outros amigos facilitadores
que aparentemente o negócio tinha se estendido lá para o seu tataravô e assim por diante. Então as constelações elas vão por muitas gerações mesmo. E é fantástico, porque você acaba conhecendo muita coisa e acaba vendo que muitos emaranhamentos, muitos enredamentos vêm dessa época, tá? Vem dessa época. Então, é importante nós termos atenção a isso, não ficarmos presos a regras e conceitos, tá? A regras e conceitos, ou então é assim dessa forma ou não. Bom, voltando aí ao que eu estava falando do módulo de renascimento, eu coloquei nessa experiência, eu coloquei cada um no seu próprio papel. Então cada um se representou, cada um estava ali representando a si mesmo. Opa, bati na câmera aqui. Cada um estava se representando a si mesmo. E o mais interessante é que nesse processo, nessa vivência que eu fiz dentro do módulo Pais e Filhos de renascimento, cada um foi crescendo. Então houve vários momentos da gestação que foi assim muito, muito forte para cada um que estava ali. Vários momentos acontecendo, várias coisas acontecendo, contrações. E chegou o momento em que começou aí o nascimento das pessoas. As pessoas começaram a nascer, começaram a sentir as contrações de nascer, né? E o que é mais importante, o que é mais legal é que muitos não queriam nascer. Muitos estavam ainda naquele processo interno e não queriam nascer e demoraram. Uns já tinham nascido dentro da vivência e outros ainda não tinham nascido, outros ainda não queriam nascer, né? E relatando depois, os alunos relatando, né, o que ocorreu, eles sentiam que eles queriam nascer, mas não tinham uma força para nascer. Faltava uma força ali para nascer. Outros relataram certo medo, outros relataram muita falta de ar na hora de na hora de nascer, né? E o mais bacana é que no final todo mundo nasceu, né? Foram quase 22, 23 pessoas que estão nessa turma e todo mundo nasceu. Graças a Deus todo mundo nasceu. E muitos que nasceram, alguns nasceram com uma certa dificuldade, outros nasceram com mais facilidade. E hoje, eu conversando com alguns alunos no nosso grupo, no WhatsApp, relataram, e depois falando com a mãe, né, relataram realmente que um tinha se enrolado no pescoço, o outro realmente teve um problema de respiração, enfim, foi muito bacana. Vamos lá, antes de eu continuar, mas como é feito a constelação de uma geração tão antiga? Se uma pessoa não conhecer os bisavós, por exemplo, as pessoas não precisam conhecer as suas gerações, não precisam conhecer as suas famílias, muito menos se você não conhecer o seu pai e a mãe biológica, também não é possível. O campo, né, o campo sistêmico, o campo morfogenético, o campo da pessoa, a consciência coletiva, a consciência individual, que dentro dessa consciência individual tem aí uma consciência maior, que a consciência familiar dessa pessoa, ela já carrega a informação de todas essas gerações. Então, para você fazer uma constelação familiar, você não precisa necessariamente conhecer o seu bisavô, conhecer seu tataravô. Essas informações simplesmente aparecem no campo. E a melhor forma de você saber, Tiago, é participando de constelação, buscando grupos de constelação. Eu não sei de onde você é, mas procure aí na sua cidade grupos de constelação familiar. Ou então, quando eu abrir os meus workshops, você faça um esforço para participar, para você poder entender, sentir na pele. Mas você não precisa conhecer a sua família, conhecer os membros da sua família, seja pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante, para que a constelação desenvolva. Porque a constelação ela trabalha dentro do campo da fenomenologia, tá? No campo da fenomenologia, no campo do fenômeno, a ciência do fenômeno. Então, como ela trabalha dentro desse campo, o que ocorre dentro de uma roda de cura de constelação, dentro da constelação, são fenômenos, impulsos gerados que vêm deste campo, né, deste campo de informação que Rupert Sheldrake, um biólogo inglês, ressignificou e chamou dos campos morfogenéticos, onde contém essa informação, onde contém essa cadeia de informação. Vamos lá, o Gui Camargo, Gui, grande Gui, amigão meu. O maior objetivo da constelação seria o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, ele faz parte, tá? O autoconhecimento, ele faz parte da constelação, ele faz parte de você vivenciar uma constelação familiar, seja num grupo, seja na sua própria constelação, seja num workshop, numa formação. O maior objetivo da constelação não é o autoconhecimento. Também é um complemento, ele vem, querendo ou não, ele vem também. Mas o maior objetivo da constelação é trazer clareza
né? Trazer a origem das questões pela qual você está passando. Então, por exemplo, se você está num padrão repetitivo de relacionamento, os relacionamentos são sempre a mesma coisa. Ou, por que eu não me dou bem com a minha mãe? Por que eu não me dou bem com meu pai? E assim por diante. A constelação, ela vai trazer essa informação, ela vai trazer a origem disso, aonde isso está emaranhado e por que isso está ocorrendo. E não só nesses campos, pode ser no campo financeiro, no campo profissional, no campo emocional, ou então simplesmente por que a minha vida não anda, por que a minha vida está para trás. E aí você sente aquela angústia, aquele aperto, né? E aí você põe isso na constelação, porque a constelação nós não olhamos para o cliente. Nós não olhamos o cliente, nós olhamos o todo. Nós olhamos tudo que está por trás da questão, né? Ela é muito baseada também na Gestalt, a Gestalt terapia, que olha o todo, tá bom? Vamos lá? O Thiago mora em Montes Claros. Eu estou um pouco preso na ideia da árvore genealógica. É normal, Thiago. Eu não sei qual que é a tua formação, mas a árvore genealógica faz parte, com certeza. Quando nós olhamos a lei do pertencimento, a primeira lei aí da lei das ordens do amor, a lei da hierarquia, o que ocorre? Toda a nossa família faz parte. Todos fazem parte. Inclusive aqueles que foram excluídos pela família, tá? Por exemplo, tá? Prostitutas, assassinos, abortos, crianças que foram doadas, ladrões, enfim. Aquele filho que fala eu não tenho pai porque meu pai me abandonou, ele foi excluído, também faz parte. E aí dentro dessa árvore genealógica, dentro dessa ramificação, nós temos os agregados, vamos chamar dessa forma bem contextualizada, bem resumida aqui para vocês entenderem. Os agregados, então, por exemplo, vamos imaginar que o seu avô casado com a sua avó, mas antes do seu avô casar com a sua avó, ele teve um grande amor antes, que esse amor não pôde ir para frente. Então esse amor, essa mulher que ela não pôde casar-se com seu avô, isso é uma questão lúdica aqui, ela também passa a fazer parte. Assim como aquele membro da sua família que é um assassino, por exemplo, a vítima dele também faz parte do seu sistema, né? Mas isso posso fazer uma outra live explicando especificamente a lei do pertencimento. Mas ela está muito baseada, sim, na árvore genealógica. A árvore genealógica é a constelação familiar. E aí dentro das leis é que nós vamos, dentro das leis sistêmicas, dentro do que acontece nos campos da constelação, é que a gente vai entendendo os emaranhamentos que ocorrem, tá? Vamos ver, aqui na minha cidade não tem ninguém que faça constelação familiar. Pô, que pena, Thiago, que não tem. Quem sabe eu não dou um pulo por aí. Um dia a Luiz entrou. Ivone Curtinati, deixa eu acenar pra Ivone aqui. Eu aceno pra todo mundo, gente. Eu adoro acenar pra todo mundo. Aí na Lima. Tem mais gente que entrou aqui que eu não vi. Oi, Elizabeth. Então, voltando lá. Bom, enquanto não aparecem mais perguntas, eu vou continuar contando sobre o módulo. Então, depois que houve o renascimento, então as pessoas, né, quem chegou agora, né? Nós tivemos eu tive nesse último final de semana o módulo Pais e Filhos. Nesse módulo Pais e Filhos nós fizemos um renascimento, uma vivência sistêmica do renascimento de cada um. Ou seja, cada um se colocou no próprio papel e fez o seu renascimento desde o útero da mãe, né? Desde o início até o nascimento. E cada um teve suas experiências muito profundas, muito reveladoras. E depois dessa vivência eles foram crescendo. Né, conforme eu ia dando os comandos, eles iam crescendo e iam sentindo. Muitos realmente retornaram a ser crianças e foi muito bacana porque eles conseguiram trazer aquela criança interior, aquela criança que por muitas vezes não pôde ser criança, não pôde brincar, não pôde se divertir, não pôde ser criança. Por N motivos. Às vezes porque assumiu uma responsabilidade a mais, às vezes porque o pai ou a mãe morreu, às vezes porque teve que trabalhar muito cedo e infelizmente não pôde assumir o seu papel de criança. E isso, não assumir essa sua criança, hoje quando adulto, aquela criança, ela nos cobra muito. E quando eu falo aquela criança, eu falo a criança que vive dentro de nós, que está dentro do nosso inconsciente. Então, é muito bacana. Vânia, beijão, Vânia, Maria Silvia, também, beijão para vocês que acabaram de entrar. Então, reviver essa criança interior é muito importante para que possamos ser adultos mais completos. É claro que não só basta isso. Temos também que tomar nosso pai, tomar nossa mãe como completos, como eles são, e assim por diante, como eu sempre venho falando. Mas foi muito bacana. E no decorrer dessa vivência, no decorrer desse renascimento, que foi muito, muito legal,
muitos, né, nós fomos passando pela fase de criança, foram sentindo, fase adolescência, né? Alguns, quando chegaram na fase de adolescência e depois na fase adulta, né? Eles, com certeza, eles não queriam crescer. Muitos não queriam crescer. Muitos não queriam ter entrado na vida adulta. E foi muito difícil. Enquanto alguns já tinham entrado na vida adulta e outros já tinham entrado na vida adulta já na hora de criança ou adolescente, muitos não queriam entrar na vida adulta. E depois que entraram na vida adulta, que foi muito, muito legal isso daí, muitos começaram a se perceber e entender algumas questões pessoais, internas, no sentido de por que eles tinham determinadas atitudes, como serem mais fechados, ou como não conseguirem lidar com os outros. Porque a vivência, aqui eu estou contando em minutos, né? A vivência levou quase 1h30, né, de vivência dentro da formação. E o que é bacana disso tudo é que, assim, quando eles se tornaram adultos, e isso foi uma informação que me veio na hora, no campo, naquele momento, me veio muito forte, que eles fizessem o quê? Que eles se colocassem à frente deles mesmos, né? Como adultos, como se fosse de frente para um espelho. E como que eu fiz isso, né? Como é que eu fiz essa dinâmica dentro da formação? Eu pedi, no momento que eles já estavam todos adultos, que eu percebi todos adultos, eu pedi que eles, então, nesse momento, que eles fizessem pares, né? E a maioria, todos fizeram pares, só um grupo que ficou em 3, porque não havia mais um para fazer os pares. E foi muito bacana, porque a proposta que eu fiz naquele momento era: eu quero que você agora olhe para a pessoa que está à sua frente, e nesse momento você está falando com você mesmo. Você está olhando para você mesmo. E nesse momento eu quero que você olhe para essa pessoa, eu quero que você aponte nela todos os defeitos, todas as qualidades, todas as características positivas e negativas que você tem. E foi muito difícil. Foi difícil pra caramba, foi muito difícil. Porque as pessoas começaram a travar. Alguns travaram e não conseguiram falar. Por quê? É muito difícil nós falarmos de nós mesmos. É muito difícil, é muito difícil. Mas você não tem ideia do quanto é libertador. E daqui a pouco eu passo uma dinâmica que vocês podem fazer aí na casa de vocês. É um exercício fantástico, tá? Não é balela, não é coisa espiritual, é fantástico. Um exercício de autoconhecimento, de aprofundamento interno, que vai te trazer assim... Nossa, vai trazer muita coisa bacana. E nesse exercício... Opa, desculpa, gente, bati aqui no tripé. Esse exercício foi muito bacana porque eles realmente começaram a se colocar um de frente pro outro e começaram a falar. E uns chegaram no momento e falavam assim: Alex, eu preciso bater em mim mesmo. Eu preciso bater, eu preciso descontar isso. Então eu peguei algumas almofadas, distribuí para alguns que queriam se bater e falei: então se bata, né? Com carinho, com sutilidade, não vai machucar o seu parceiro da frente, né? O seu colega da frente. E eles fizeram realmente isso. Eles começaram naquele momento, eles pegaram a almofada e davam no parceiro da frente como se estivessem dando em si mesmo. Naquele momento foi um momento de profunda libertação, um momento de profunda... como é que eu posso colocar para vocês? De profundo autoconhecimento. E foi extremamente libertador, extremamente libertador. Inclusive tem uma das participantes, tá? Que depois eu vou deixar aqui no próximo, depois que acabar eu deixo o Instagram dela, se eu não me engano ela tem Instagram, se ela não tiver Instagram eu deixo o Facebook, que é ela que faz todos os bonecos de constelação pra mim. Mira, minha amiga Giovana, un beso a todos, Giove, un beso a ti, a tu marido, a tu familia, tu mamá, tu papá. Giovana es una amiga mía de Uruguai, de minha família do Uruguai. Um beijo a todos, um beijo a Fabiano. Bom, voltando aqui pro português. A Isabel Caetano, perdão, Isabel. Então, assim, foi muito legal, porque nesse momento... Ah, sim, eu tava falando dela, perdão, me viajei aqui na maionese. Nesse momento, essa minha amiga, que eu vou depois passar pra vocês, ela faz todos os bonecos, que eu tô sem boneco de constelação aqui pra mostrar pra vocês. Ela faz todos os bonecos em biscuit, eu orientei ela como fazer os bonecos de constelação familiar. São bonecos fantásticos, depois eu ponho aqui pra vocês uma foto dos bonecos.
inclusive do módulo da turma do ano passado, que nós fizemos todo o treinamento com os bonecos online, com atendimento individual, não só com os bonecos, mas também com outras âncoras, tá? Eu deixo aqui para vocês seguirem ela. Você que é constelador, você que trabalha com as constelações, ou então conhece o amigo que é constelador, pode indicar ela, que ela faz bonecos fantásticos, chama Tati. Então a Tati, ela falou assim, eu parece que eu descarreguei, eu tirei de cima de mim um peso enorme, só o fato de eu falar comigo mesmo, né? Só o fato de eu olhar para mim e apontar os meus defeitos, as minhas qualidades, os meus erros e assim por diante. Então foi muito bacana, foi uma experiência muito legal para mim como trainer, como facilitador em constelação familiar e também para os alunos. Uma outra dinâmica que nós fizemos nesse módulo de relacionamento, esse módulo de pais e filhos, desse final de semana, na minha turma de formação em constelação familiar, que agora, você que acabou de entrar agora, o curso vai ser, as inscrições já estão abertas para outubro, inscrições em São Paulo. O curso vai ser ministrado agora em São Paulo, então não perca. Qualquer dúvida que você tiver, informação que você quiser, manda um direct para mim que você vai ter essas informações, tá bom? Esse vídeo depois vai estar disponível no YouTube, vai também estar disponível no Facebook, então ninguém vai perder nenhuma informação aqui. Uma outra vivência que nós fizemos... Ah, sim, antes de eu falar dessa vivência, essa outra vivência, eu falei que eu ia passar uma dinâmica para vocês, né? De como vocês podem criar esse trabalho de autodesenvolvimento olhando para si próprio. É muito, muito simples, tá? Isso não é só uma técnica que eu utilizo dentro das constelações familiares. Fala, Manir, grande amigo meu. Beijão para você, Manir, Giovanni. É uma dinâmica que você... O que você faz? Você se coloca à frente do espelho, tá? Eu vou passar para vocês duas dinâmicas muito legal de vocês fazerem com vocês mesmos para autoconhecimento, para vocês mesmos se conhecerem, entenderem o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo. Então a primeira dinâmica, que baseada nessa vivência que eu dei na formação agora no final de semana, é vocês se olhem no espelho. Então pega um espelho, vai no banheiro, né, de preferência que não tenha ninguém perto, para que você possa gritar, chorar, xingar, numa boa, super tranquilo. Olha pro espelho, olha olho no olho e sem brincadeira, né? Sem brincadeira que eu digo assim, sem achar que é baboseira, começa a falar. Começa a falar com o seu reflexo, mas não de você para você, como se aquele reflexo fosse a terceira pessoa. Então, por exemplo, então eu tô olhando aqui, né? Eu tô me vendo porque eu tô olhando para a câmera, eu tô aqui olhando exatamente a minha imagem no celular. Mas, então imagina que vocês estão no espelho, então você vai olhar para o espelho e ao invés de falar assim, eu sou isso, não, você vai apontar o dedo na cara de você mesmo e vai falar, cara, você é complicado demais, você não sabe o que quer, você viaja, e aponta e fala como se estivesse na terceira pessoa. Por quê? Porque é muito mais fácil de você falar, é muito mais fácil de você dialogar com você mesmo. E você não tem ideia, se você fizer isso de forma séria e deixa, nesse momento, você pode se concentrar um pouco, concentra um pouco na frente do espelho, para você entrar, é como se você estivesse entrando no seu próprio papel, né? E você não precisa de uma âncora, você não precisa de um papel, você não precisa de um boneco ou nada, você não precisa ter um constelador do lado. Você simplesmente se coloca na frente do espelho, né, como você mesmo, você representando o seu próprio papel. E você começa a falar com você mesmo, só que na terceira pessoa, sempre apontando, você é isso, você é aquilo, mas eu adoro quando você faz isso, eu adoro o seu sorriso, eu adoro a sua determinação, você pega e faz, mas você, cara, você procrastina demais, né? Você vai, se você não tomar cuidado, você empurra com a barriga e começa a falar, isso sou eu, gente, eu sou fudido, sou foda quando a questão é procrastinação. Para eu procrastinar, gente, é assim. Eu sigo muito o coach Jerônimo Temel e também o Érico Rocha, muitos de vocês devem conhecer, e eles são super procrastinadores também, eles falam. E quando eles começaram a falar, pô, se eles falam, eu também falo, porque eu sou procrastinador demais. Mas quando você reconhece isso, você então passa nesse momento a ter oportunidades, ter ferramentas à sua volta para mudar, para não ser um procrastinador. Existem várias coisas, um dia eu posso até gravar uma live, se vocês quiserem, falando sobre como lidar com a sua procrastinação. Vamos lá, Luciano e Florencio, Alex, sou
a noiva do Tiago, ele ainda não voltou pra terra. O Tiago que faz o curso? Quanto tempo demora para voltar para o estado normal? Olha, Luciane, prazer. Olha, o Thiago é um amor de pessoa, um amor, super respeitoso. Olha, quanto tempo ele demora para voltar para a Terra? Olha, esse módulo agora foi bem punk. Foi punk pra caralho, pra dizer a verdade, o negócio foi trash. E assim, o legal do Thiago é que ele se entrega demais, ele realmente tá ali pra evoluir, tá, assim, eu fico admirado porque ele se entrega, ele se doa, né? Não só ele, a grande maioria ali, outros estão ainda no processo de conhecimento, mas eu não tenho uma resposta exata para você. Calma, dê um tempo que logo ele já retorna aí, logo ele já retorna pra Terra, tá? Aí quando ele retornar pra Terra, retornar ao normal, aí já tá na hora de fazer o outro módulo. E aí ele volta pro mundo da Lua de novo. Mas deixa, que tem mais, ele já fez 2 módulos, tem mais 7 módulos pra frente. Fica tranquila que em um ano ele vai estar, ó, filé. Viu, Luciene? Instabet, vou querer fazer o curso em outubro. E legal, Instabet. Instabet, eu acho que é Bet só, né? Legal, Bet, muito bacana, muito bacana. Manda um direct pra mim, anota o meu WhatsApp, eu vou passar rápido aqui, é 011 98762 3692, mas manda um direct que eu te mando todas as informações. Se não for comigo ou com alguém da minha equipe, vocês vão estar sabendo. Reserva que as vagas já começaram e já tem muita gente interessada, graças a Deus. Tem tudo para ser um cursão em São Paulo. Bruna acabou de entrar, beijão Bruna. Luciano Florencio, prazer, gratidão, ele está muito aplicado mesmo, eu tenho paciência. É para ter paciência mesmo. Mas você vai ver, a minha esposa disse que quando eu fiz a minha formação há trocentos anos atrás, minha esposa disse que quando eu entrei um, saí outro. Então eu realmente, quando eu vendo e falo, olha, a formação de constelação familiar, ela realmente é um divisor de águas, Gente, tem muita gente mandando pergunta para mim. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Gente, eu tô de costas para você, me desculpe, porque eu tô usando o WhatsApp aqui na web para entender. Ah lá, o pessoal está sendo agora. O pessoal tá me mandando, perguntando que horas vai ser a live. A live já está sendo. Mas vamos lá, já passei uma dinâmica para vocês, a dinâmica do espelho, então faça a dinâmica, depois deixa aí nos comentários, manda um direct para mim, para vocês saberem o quanto que é legal essa dinâmica, o quanto vocês aprendem. Eu por mim fazia live todos os dias, batia um papo legal com vocês todos os dias, porque eu adoro isso. Sexta-feira agora é meu programa na Rádio Mundial, Despertar Emocional, às 15 horas, é ao vivo, então não perca, também falando sobre constelação familiar, na verdade assim, eu levo vários temas, né, e sobre esses temas, sobre essas questões, o olhar das constelações familiares, tá? Eu não falo só da parte técnica, eu falo bem da constelação, das constelações, tá? Bom, a outra vivência que nós fizemos, e eu vou contar um pouco da vivência, mas eu quero contar e vou ensinar para vocês essa dinâmica que vocês podem fazer na casa de vocês. E vocês não precisam ter bonecos, vocês podem ter qualquer coisa. Pode ser o boneco do filho, pode ser meia, pode ser copo. Faça com copo. Copo todo mundo tem em casa. Copo ninguém tem problema. Roseli, um grande beijão. Roseli, nossa, Roseli, adoro Roseli. Roseli me trouxe uma vez um presentão, um ambar. Lembra, Roseli? Foi você que trouxe, né? Foi você que trouxe. Tenho certeza que foi você que trouxe um ambar numa viagem que você fez. Tenho guardado até hoje. Obrigadão. Vamos lá. Então essa outra dinâmica que vocês vão poder fazer com copos depois. Eu digo copos porque é o seguinte. Quando nós falamos de constelação individual, quando nós falamos de constelação, seja individual, presencial ou online, né? Presencial é tete a tete e o individual o online é online, né? Eu aqui, você aí, por câmera, né? Francine Cordeiro, boa noite, Francine, olá. Essas constelações, quando a gente fala de constelação individual, a gente fala sempre, muitas pessoas usam bonecos, muitos até usam bonecos de Playmobil, que é muito bacana. Mas não difere nada ser boneco de Playmobil, ser boneco de madeira, ser boneco de biscuit. Realmente eu tô sem nenhum boneco aqui agora, estão guardados lá do outro lado. Se eu for sair para pegar os bonecos, eu vou acabar me ausetando muito aqui, não é o que eu quero. Mas assim, quando você pode fazer com qualquer coisa. Você pode fazer uma constelação individual, por exemplo,
com folhas e papel. Você pode posicionar as folhas e papel, você pode fazer com bonecos, você pode fazer com shampoo, você pode fazer com copo, você pode fazer com o que você quiser, você pode fazer a constelação individual. Então eu vou explicar essa dinâmica que nós fizemos na formação agora de pais e filhos no último final de semana, que foi muito bacana. E normalmente essa dinâmica, o que eu apliquei no final da dinâmica, eu normalmente aplico também nos atendimentos individuais em alguns determinados momentos. E isso traz uma força, quando a pessoa ela dá de cara, ela dá de frente com isso, traz uma força tão grande para ela, tão grande, que eu passei a sempre que o campo pede, não é toda hora que eu quero também, né? Sempre que a pessoa está disponível para isso, sempre de alguma forma, sendo viável, eu coloco isso. Bom, vamos lá, como é que foi a dinâmica? Como é que foi essa dinâmica? Em determinado momento, né, o pessoal todos em pé, já estavam numa dinâmica, eu começo então a pedir para que eles comecem a se posicionar em seus lugares. Então eu trago uma pessoa para frente, é uma turma aí de 22, 23 pessoas mais ou menos, aqui em Bragança Paulista, e eu peço para que eles se posicionem. Então fica uma pessoa, né? Fica exatamente uma pessoa na frente. Deixa eu pegar uma folha de papel aqui para explicar para vocês na folha de papel. Fica uma pessoa na frente, tá? E aí eu coloquei duas pessoas na frente dela, então uma de frente com a outra, como se fosse. Então vocês estão me vendo aqui, né? É como se na minha frente tivesse meu pai e minha mãe. E atrás do meu pai eu coloquei avô e avó, atrás da minha mãe, avô e avó. Atrás dos meus avós, bisavós, atrás dos meus outros avós, bisavós, e aí por diante. Então o que aconteceu? Eu criei um triângulo, né? Da pessoa de origem, pai, mãe, e fui abrindo a árvore genealógica, fui abrindo toda essa árvore. Por quê? Quando eu faço isso e a pessoa, né, ela se coloca de frente ao seu sistema. E quando nós fazemos isso, eu estou colocando a pessoa de frente ao seu sistema sem julgamento, sem qualquer tipo de crença. Não importa se aquele pai morreu, se aquele pai não cuidou, ou a mãe, não importa se o avô foi assassino, não importa quem foi. Aquelas pessoas existem, elas pertencem, elas fazem parte. Então eu coloquei todos eles, deixa eu desenhar aqui só para vocês entenderem, eu vou fazer umas bolinhas aqui para vocês entenderem. Eu coloquei todos eles, né, como um triângulo, mostrando toda a sua geração para trás. E o que isso é legal? A pessoa, ao se for de frente, né, deixa eu só mostrar para vocês aqui, eu fiz mais ou menos isso aqui, ó, dá para vocês verem? Tá vendo? Então aqui seria a pessoa, né, vamos chamar de cliente, aqui pai, mãe, os avós, né, do lado do pai, do lado da mãe, os pais dos avós, né, bisavós, os outros pais do outro avô, e assim por diante. Isso vai crescendo, obviamente que eu coloquei dentro do limite da quantidade de pessoas que tinha, né? E aí o que foi mais bacana nessa história, o que foi mais bacana é que eles puderam, naquele momento, olhar para o pai e para a mãe, olhar para os avós, bisavós, tataravós, e começaram a sentir a força que todas essas gerações têm sobre ele. E nesse momento, o que você percebe? Você percebe que você só está vivo porque toda essa gente, toda essa renca veio antes que você. É o que as leis de Bert Hellinger, as leis falam, né? Quando eu digo as leis de Bert Hellinger, é porque ele que encontrou, ele que descobriu essas leis e aí ressignificou elas. A lei do pertencimento, que tudo e todos fazem parte, a lei da hierarquia, né? O mais velho tem precedência por mais novo, ou seja, quem veio primeiro, vem primeiro, quem veio segundo, vem segundo, não pode ser maior que o outro. E a lei do equilíbrio, do dar e receber, a ordem do dar e receber, que precisa sempre ter um equilíbrio nas trocas de relações, né? Não só de relações, e tudo precisa ter uma troca, sempre tem uma troca, precisa ter um equilíbrio. Mas isso a gente deixa para montar a live para explicar especificamente cada uma delas. Então nesse momento, quando a pessoa, quando ele se dá de frente com o pai e mãe, e ele olha que atrás do pai e mãe tem avô, tem avó, tem bisavó, e aquilo vai crescendo de uma forma, naquele momento, o relato dos alunos depois daquela vivência foi assim: eu me sentir incluído. Francine está perguntando se pode fazer perguntas. Deve fazer perguntas. Todo mundo que estiver aqui, eu estou contando vivências aí da formação. Já respondi algumas perguntas. Depois que eu encerrar, vocês vão poder ver. Mas quem tiver pergunta, vai fazendo pergunta, gente. Pode perguntar, que se eu puder responder, souber responder, não sou conhecedor de tudo, mas estou sempre estudando, eu vou respondendo com o maior prazer. Então vamos lá.
Então muitos relataram o quê? Que começaram a se sentir incluídos na família. Muitos que inclusive durante anos, 20, 30, 40 anos, né? Nós temos uma turma com uma variedade de idade muito grande, muito legal isso daí, essa troca de informação, de idade, de experiências, de épocas, muito legal. E muitos começaram a se sentir incluídos, porque se sentiam sempre excluídos. E naquele momento eles perceberam, nossa, eu faço parte de tudo isso. E você pode fazer isso, você pode simplesmente fazer isso. O que você faz? Qual que é a dinâmica que eu ensino para você? Até te contar, antes de contar da dinâmica, contar dentro de toda essa dinâmica, né? Porque aqui eu estou contando em minutos, mas ela, assim, ela teve vários pontos, né? Foi quase uma hora também de dinâmica. Antes de eu falar dessa dinâmica, deixa eu contar desse caso de um dos alunos, deixa eu ver a pergunta aqui. Por favor, os criminosos são excluídos? Não, ninguém é excluído. Os criminosos são excluídos naturalmente, né? A própria família acaba excluindo os criminosos da família, né? Os criminosos, os familiares que são criminosos, vamos colocar dessa forma. Mas eles não são excluídos. Eles são excluídos, mas eles fazem parte. Eles não podem ser excluídos, a verdade é essa. Quando um criminoso, alguém da família que é um criminoso, né? Então estamos falando da sua família, alguém, um membro da sua família que ele é um criminoso, por exemplo, seja um assassino, um ladrão, um abusador, o que quer que seja, ele não pode ser excluído. Na verdade, o que ele acaba sendo excluído naturalmente pela própria família, que o exclui. Mas dentro das constelações, dentro das sistêmicas, ele não pode ser excluído. Esse que é excluído, ele tende a retornar, né? O campo de informação, o sistema, o recoloca de alguma forma para que ele seja honrado, para que ele seja visto. Então, às vezes, a gente vê em constelações muitas pessoas que seguem, às vezes, as mesmas atitudes, mesmos comportamentos de avós e bisavós que lá atrás foram excluídos por algum motivo. Então, os assassinos, os agressores, criminosos da família não podem ser excluídos, tá? Ou que ameaçam assassinar. Não. Independente se ele ameaçou assassinar ou se ele assassinou, não pode ser excluído. O que acontece é que eles são excluídos. Mas então, através das constelações familiares, ou muitas vezes através de vídeos como essa live, ou outros vídeos no YouTube, tanto meu quanto de outros facilitadores, a pessoa percebe que ele não pode ser excluído. Então eles têm que ser reinseridos no sistema. Mas reinserir não é colocar um quadrinho dele na parede e falar, meu tio assassino que matou vários, eu amo ele, quero colocar no meu coração. Você pode até amar ele, não tem problema nenhum, né? Isso sem problema. Mas o que eu quero dizer é, não podem ser excluídos. Priscila Duda, oi Priscila. Tá certo? Você colocou aqui o livro do Bert Hellinger, mas não entendi sua pergunta. As Ordens do Amor relata que é excluído. Não, no livro do Bert Hellinger não relata que é excluído. O que ele relata é o que eu falei agora. Que os assassinos, os agressores, eles são excluídos do sistema. Mas não podem ser excluídos do sistema. Então, quando você fala quando a gente entra no livro Bert Hellinger, As Ordens do Amor, quando ele fala da lei do pertencimento, tá? Não vou lembrar agora a página, que aí é demais também lembrar a página, mas eu já li esse livro 2 vezes e estou indo para a terceira vez, e a gente sempre lê, relê, sem contar várias consultas, né? O que ele fala, quando ele vai falar da lei do pertencimento, é que alguns fatores das exclusões, os assassinos, os agressores, abusadores, natimortos, abortos, né, os mortos, eles são excluídos pela família, mas não podem ser excluídos, né, que tranco que eu dei agora, não podem ser excluídos do sistema, eles têm que retornar, têm que ser incluídos no sistema, tá? Não sei se você entendeu, se não entendeu, comenta aí que a gente vai. Se tiver perguntas, vão fazendo perguntas, daqui a pouco eu já vou estar encerrando. Vou estar encerrando aí a live. Mas então, falando da vivência que eu estava falando para vocês, e se você chegou agora e perdeu essa primeira vivência que eu falei, que eu deixei uma dinâmica, e agora comecei a falar de uma outra vivência que eu dei na formação, no módulo de pais e filhos no último final de semana na formação em constelação familiar aqui em Bragança Paulista, e se você quiser já fazer a formação em outubro, as inscrições para a cidade de São Paulo já estão abertas, manda um direct para mim, tá? Então essa dinâmica, né, que eu coloquei, como eu falei, eu coloquei a pessoa e todos as suas gerações, pais, avós, bisavós, tudo, então ficou enorme. Então imagina lá, uma pessoa com mais 21 pessoas na sua frente, né, vendo a sua família, vendo
a força que tem, né? Nossa, eu não vim só do meu pai e da minha mãe. Eu vim do meu pai, eu vim dos meus avós, eu vim dos meus bisavós, eu vim daquele bisavô lá que era assassino, eu vim daquela avó lá que deixou o meu avô, enfim, né? E aí por diante. E um dos relatos que nós tivemos, óbvio, não vou citar nomes de um dos alunos, né, que fez, é que no final dessa vivência, isso foi magnífico, assim, e eu conheço pessoalmente ele há pelo menos um ano, né, de outros trabalhos que a gente faz aí durante a semana, foi que ele falou assim, Alex, falou não só pra mim, né, pra turma toda, eu vivi a minha vida toda criticando e apontando o dedo na cara dos meus pais. A vida toda. A vida toda eu sempre olhei para eles e falava para mim mesmo. Vocês trataram o filho, né? Eu, né? No caso ele, né? Ele como cachorro. Então ele sempre olhou para os pais como se os pais nunca tivessem dado a mínima. E naquele exato momento, ele percebeu que os pais fizeram tudo o que puderam fazer da forma como fizeram, porque foi a forma que eles acreditavam que era melhor. E ainda mais, esse meu colega, esse meu amigo, ele ficou em coma durante um ano e ele falou, uma coisa que me caiu a ficha aqui nessa vivência, que eu lembrei agora, foi que quando eu estava em coma, aqueles que ficaram do meu lado o tempo inteiro foram meu pai e minha mãe. Então isso é lindo demais, essa reconexão, até arrepio de falar, essa reconexão é maravilhosa, é linda, porque você se reconectar com isso, de repente uma série de crenças quebram na sua frente, quebram, e você consegue olhar para o seu pai, para sua mãe, que de repente você tinha uma crítica enorme, e você consegue compreender o que eles fizeram por você. E aí você percebe, cara, tá certo, muitos falharam, muitos erraram, o seu, o meu, mas eles fizeram o que podiam dentro da realidade deles, conforme eles aprenderam, perdão. Então assim, foi muito bacana essa vivência, e acerca dela eu vou passar essa dinâmica para vocês fazerem isso. Porque olhar para o pai, olhar para a mãe, e muitos ainda estão nesse processo, não é uma coisa que uma constelação já resolve, tá? Mas você olhar para os pais e conseguir quebrar aquela barreira e olhar e reconhecer os pais, ou aqueles que você exclui, renega, rejeita, compreender. E compreensão não é matemático, tá? Compreensão não é matemático. Compreensão é um estalo. Cai e você fala, é branco. Por exemplo, você olha aqui para a parede atrás, que cor é? É branco. Por quê? Porque é branco. É branco, acabou. Entendeu? Né? É branco, tá bom, eu aceito e é isso mesmo. Acabou. Sabe? É isso que eu falo com compreensão, é isso que eu falo no meu livro, Despertar Emocional, que está sendo publicado agora pela Editora Amadas. Já vai ter lançamento em São Paulo, tá todo mundo convidado. Vai lá, gente, vai lá. Então, assim, foi muito bacana mesmo, e eu vou passar dinâmica para vocês fazerem um pequeno exercício para que vocês possam fazer na casa de vocês, que vai trazer muita informação, muito feedback para vocês. Mas antes, vamos ver algumas perguntas que o pessoal fez aqui. A Francine, vamos ver. Francine, que a gente não consegue se conectar com as pessoas. Você comentou que a gente não consegue se conectar com as pessoas. É bem possível que havia algo no relacionamento com o pai e mãe. Eu acabei olhando para os meus pais. Que bom, Francine, que bom mesmo que você olhou. E assim, a cada olhada, não é que você faz uma constelação, não é que você constela pai, constela mãe uma vez, que está tudo resolvido. Não, tem muita questão, gente. Tem questão aí para gerações. Só que cada constelação familiar que você participa, cada vídeo que você vê na internet sobre constelação, sobre pais, reconexão com pai, reconexão com mãe, livros que você lê, traz uma compreensão, traz algo muito grandioso, muito poderoso. E quando você faz essa reconexão com o pai, quando você faz essa reconexão com a mãe, com aquele homem, com aquela mulher que lhe deram a vida, e caso você aqui seja um que não conheceu os seus pais biológicos e teve a criação por pais adotivos ou avós, eles também fazem parte e tem total prioridade nesse momento e total respeito e reverência. Mas não pode se esquecer daquele pai e daquela mãe de origem biológicos, porque eles lhe deram a vida. Independente do que aconteceu depois, o máximo que eles fizeram foi dar a vida a vocês. Isso não pode ser negado, isso não tem como ser renegado. É impossível. Você falar que você nasceu, eu não tenho pai. Tem pai sim. Tem pai, tem mãe, tem um homem, tem uma mulher que te deu a vida. Pode não ser o pai, pode não ser a mãe que te criou, mas é o pai e a mãe que em um dado momento
como homem e mulher, foram perfeitos para a sua geração, para a sua concepção, inclusive depois da sua gestação. E mesmo, só abrindo um adendo aqui, mesmo aqueles que falam, mas minha mãe me abandonou, deixou, tudo bem, tem todos, ela falhou, errou, enfim. Não quero entrar em julgamentos porque a gente não sabe o contexto. Nós não sabemos o porquê. Inclusive vou até citar um caso aqui também do curso sobre isso. Nós não sabemos o contexto, mas aquela mãe, mesmo que inconscientemente, mesmo que ela ficou 9 meses com você, falando que não queria te ter, e etc, etc, que não queria te ter, que não queria essa criança, que ia dar, mesmo que ela falasse isso inconscientemente, existia uma força maior que falava, eu quero ter, eu amo tanto essa criança que eu vou ter. Porque se ela não quisesse, ela teria tirado. E se tivesse tirado também, tudo bem, faz parte, é o processo dela, é a realidade dela. Eu sei que para muitos é difícil de entender, e talvez muitos me critiquem, quebrem, mas é assim que funciona. Nós temos que olhar muito para a realidade, para o fato, tá? Inclusive, um outro aluno da formação, depois dessa, não só depois dessa dinâmica, logo no início das dinâmicas, ela nasceu, a mãe abandonou ela foi viver com uma outra mãe, né, uma mãe adotiva, e ela conseguiu reconhecer, ela conseguiu olhar, e ela entendeu, não só lá, ela já tinha entendido um pouco antes, desde o primeiro módulo ela já tinha entendido isso, se eu não me engano, mas ela tinha entendido que a mãe dela, a mãe biológica, né, no caso, ela tinha doado ela. Por quê? Porque a mãe, na realidade dela, naquele momento, acreditou que se doasse ela permaneceria viva, ia ser o melhor para ela. Então foi uma dor muito grande. E às vezes nós não percebemos essas dores, esses sacrifícios que os nossos pais biológicos fazem. Não só aqueles pais que doaram os seus filhos por algum motivo, né? Mas também os nossos os pais que não doaram, os pais que estão com vocês aí, ou mesmo que já tenham partido aí por um outro plano, que estão com vocês. O sacrifício que eles fizeram por vocês. E nós não vemos, né? Nós não conseguimos ver esses sacrifícios. E quando nós conseguimos ver um pouquinho, só um pouquinho desse sacrifício, né? O sacrifício de acordar à noite, o sacrifício sacrifício, gente. Inclusive a mãe, para ter um filho, ela corre um risco de vida muito grande. Poucos sabem disso, mas existe um risco de vida. Parte da energia dela vai para a criança, parte da comida vai para a criança, parte de tudo vai para a criança. Então, existe um risco. É claro que quando a pessoa fica grávida, a mulher fica grávida, ela não pensa nisso. Mas existe um risco sim. Pode perguntar para qualquer médico. Se eu tiver errado, você pode me fornecer a informação correta depois. Mas toda mãe que gera um filho, ela tem um risco de vida sim. Né? Claro, tem um nível de porcentagem menor, mas tem um risco de vida. E nós, quando começamos a perceber, quando nós percebemos, né, essa força, esse sacrifício que os pais fizeram para nós, de repente, naquele momento, deixar uma faculdade, deixar de fazer uma coisa, sair embaixo de chuva, né, tá doente, tá cansado, mas mesmo assim levantar, atender. E muitas vezes os nossos pais, por estarem cansados, por estar passando por uma série de coisas no dia, às vezes responde aos filhos de uma forma às vezes mais grosseira, mais estúpida. E não é por mal, não é que ama menos, é porque está cansado e às vezes não pensa na hora, né? Aí a gente vai falando um pouco mais de inteligência emocional. Inteligência emocional. Mas é importante a gente olhar para esses pequenos sacrifícios, né? Esses pequenos sacrifícios que os pais fazem por nós durante toda a vida. Vamos ver outras perguntas para a gente começar a ir para o encerramento. E naturalmente meu noivo disse que eu não estava olhando para ele, sentia essa necessidade que eu olhasse para que eu escutasse. Muitas vezes, né? Alex, obrigado pelo seu trabalho. Obrigado, Francine. Vamos ver junto às pessoas. Oi. Vamos ver, Luciano e Florencio. Professor, aqui é o Thiago. Gratidão pelas últimas... Fala, Thiago. A pergunta é a seguinte. Referente à adoção, a mãe e o pai adotivo tem que levar para o sistema deles, o sistema dos pais biológicos? Deixa eu refazer a pergunta. A pergunta é a seguinte. Referente à adoção, a mãe e o pai adotivo tem que levar para o sistema? Tem que levar para... Tá, a pergunta do Thiago foi a seguinte. Se os pais adotivos, eles têm que incluir os pais biológicos no seu sistema? Sim, tem que ser incluídos também. Né? Quando eu falo incluir, tomar, é reconhecer, né? É reconhecer que aquele filho adotivo,
ele tem um pai biológico. E você só tem aquele filho adotivo, só tem a honra, o prazer, o bônus de ter aquele filho adotivo, porque houve um homem, houve uma mulher atrás. Então você tem que incluir eles. Se os pais adotivos excluem esses pais biológicos, naturalmente, que é o que acontece na grande maioria por falta de informação, por falta dessa informação, o que acontece é que esses filhos adotivos, inconscientemente, eles acabam se revoltando contra os pais adotivos. E tudo isso é baseado inconscientemente. É como se aquele filho adotivo, tá? Isso é inconsciente, gente. Isso é inconsciente, tá? É uma força oculta, uma força que leva a isso, é um emaranhado que leva a isso. É como se o filho falasse assim, vocês tomaram o lugar do meu pai e da minha mãe. E aí ele entra em confronto, mas isso tudo é inconsciente. Aí quando esse filho, esses pais, principalmente os pais, né? Quando eles passam por uma constelação e incluem esses pais biológicos novamente no sistema deles, no sistema do filho, olham para esses pais, né? Olhar para o filho e ver que atrás dele existe esses dois pais e aí toda uma família por trás, normalmente esses confrontos tendem a diminuir, né? Salvo tenha outras coisas, mas tendem a diminuir, pelo menos nessa questão tendem a diminuir, tá? Francine, qual a possível causa de quando não conseguimos encontrar o amor da mãe? Olha, existem várias causas que nós podemos não encontrar o amor da mãe. Bert Hellinger, inclusive, fala que esse é um movimento chamado de movimento do amor interrompido. Em determinado momento da vida, o amor entre a mãe e a criança, mas também pode ser com o pai, mas naturalmente acontece mais com a mãe e a criança, esse amor, esse fluxo de amor entre a criança e a mãe, ele é interrompido. Isso pode acontecer de várias maneiras, tá? Eu vou citar uma maneira bem supérflua aqui para vocês entenderem, tá? Existem várias maneiras que vocês... A gente já me falaram para eu não arrumar o cabelo na câmera, e eu sempre arrumo. Mas vamos lá. Por exemplo, vamos supor que a mãe deu à luz a criança, tá? A mãe deu à luz a criança. E essa mãe... a criança ela sai do hospital, só que a mãe ela pega uma enfermidade, ela pega uma infecção e ela permanece no hospital e esse contato não pode ocorrer entre a mãe e a criança, principalmente nesse primeiro período, a amamentação, tudo mais, por decorrência que a mãe está hospitalizada. Isso é uma questão lúdica, pode ter vários. Até o simples fato da mãe viajar a trabalho, demorar 2, 3 dias, pode bem grande, se tivesse um gif aqui eu colocava, pode acontecer de esse amor ser interrompido, tá? E aí o que acontece? Normalmente a criança, na fase adulta, adolescência adulta, não é que ela não ama a mãe, mas ela sente uma certa desconexão com a mãe, e isso é tudo inconsciente, tá? Tudo inconsciente. E aí ela, naturalmente... A gente vê muitos adolescentes, pessoas adultas já, não conseguindo finalizar os seus projetos. Não consegue finalizar o projeto, não consegue manter o relacionamento. Sempre quando o projeto está para finalizar, ou quando está para ter o ápice, né, do projeto, né, tá para, né, vai engatar, aí ele se afasta. Porque não existe essa força de vida com a mãe. Normalmente, através das constelações familiares, é possível haver essa reconexão. Mas como eu falei, é um pódio muito grande, então tem que ser analisado caso a caso numa constelação, tá? No caso das profissões, quem honrar deve honrar quem é em casos como entre médico e paciente. Francine, eu não entendi a sua pergunta com relação ao... No caso das profissões, quem honrar deve honrar quem em casos como entre médicos e pacientes. Gente, eu já vou passar a dinâmica para vocês, tá? Eu não entendi a sua pergunta, tá? Então depois se você quiser fazer aqui ou quiser fazer no direct para mim, eu respondo até num outro vídeo para você, tá bom? Bom, Ronaldão! Grande Ronaldo Serrano, um amigo meu de infância. É um cara que eu amo de paixão, é meu ursão, um cara fantástico. Eu sou padrinho com muita honra, mas eu sou amigo mais sumido. Eu acho que ele me vê mais em vídeo no Instagram, no YouTube, do que pessoalmente. E a gente mora na mesma cidade. Isso que é pior, né? Mas beijão. Ronaldo, sabe que eu amo você de coração. Um beijão pra Daiane, beijão pras meninas. Ele tem filhas gêmeas lindas, lindas. Depois eu conto essa concorrência pra vocês. Mas vamos lá.
Vou passar a dinâmica, tá? A dinâmica dessa última vivência que eu fiz de olhar. Então o que vocês vão fazer? Você que está em casa, você que está me vendo, ou está vendo agora pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, você está me vendo agora. A dinâmica é a seguinte. Vocês vão se vocês, como a gente não vão ter bonecos, então peguem copos, tá? Eu aconselho a fazer com copos. Pegue lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... pega uns 20 copos, mais ou menos. Mais ou menos uns 20 copos. Pelo menos para você chegar... O que você vai fazer? Você vai pegar um copo e esse copo vai representar você, ok? Vai representar você. E aí quando você representou você, automaticamente você vai pôr mais 2 copos, um na frente do outro. Como eu mostrei nesse desenho aqui, ó. Tá vendo? Então você vai pegar um copo, que vai ser você. Depois você vai pegar um outro copo, que vai ser sua mãe, seu pai. Depois os pais da sua mãe, os pais do seu pai, né? Os pais da sua avó, os pais do seu avô, os pais da sua avó, os pais do seu avô, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Você vai fazer isso com os copos. E aí o que você vai fazer? A forma mais prática é, põe a mão em cima do copo, não precisa ter uma ritual, né? Você vai pôr a mão em cima do copo, o dedo, como é que seja. Fecha os olhos, se concentre e sente. E sente como se todos eles estivessem olhando para você naquele momento. Naquele momento. E olha para eles e começa a reconhecer cada um deles. Pai, mãe, avô, vovó, sem julgamento, sem crença, sem nada. Apenas olha e reconhece e percebe que eles fazem parte. E deixa o movimento tomar conta de você. A tendência é que você sinta uma força muito grande. Se vocês assistiram o filme... Você assistiu o filme Avatar? Quem assistiu o filme Avatar, fala aí que assistiu o filme Avatar aí nos comentários. Quem assistiu o filme Avatar, no final não tem aquela árvore, né? Que eles se encontram, que é a árvore da vida, que eles chamam. No final do filme, né? Que o humano ele vai se transformar lá no alienígena, no Avatar. Então todos os alienígenas até, né? Todos os Smurfs gigantes lá, pra quem é da época dos Smurfs, todos os Smurfs gigantes, todos os Avatar estão ali, né? Que eu esqueci o nome da raça deles, mas estão todos ali juntos, numa cadeia, né? Formando, né? Meio como se fosse uma cadeia mesmo. E eles todos, pelo rabo, se eu não me engano, eles têm uma conexão com a Terra, eles se conectam com a Terra. E aí o que ocorre? Eles começam a fazer um movimento, né? E esse movimento começa a gerar um impulso de energia. E esse impulso de energia, ele vai indo em direção total ao ao Avatar, no caso, né? Ao ator principal. E isso é o que dá vida a ele, isso é o que gera energia para ele, isso que vai dar toda a vida, porque todos eles fazem parte. Todos eles sentem. Esse filme é bacana. Se você olhar, se você ver esse filme do ponto de vista sistêmico, esse filme faz... claro, né? Tirando as ações, os momentos de ações, enfim, que são muito bacanas, muito bacana, mas assim, assiste com um olhar sistêmico que você vai encontrar várias referências muito legais. Você vai sentir essa mesma força. Então você coloca o copo, coloca os copos que representam pai e mãe, os avós, os pais dos avós e assim por diante, e vai crescendo. Quanto mais copos você quiser, melhor. E forma esse triângulo, né? Porque ele vai formar um triângulo, né? Você está aqui na ponta, pai, mãe, os avós e assim por diante. E deixa isso florescer por dentro de você. Você vai perceber a força que você ganha. E olha para eles, né? Se você quiser falar alguma coisa, pode até falar o que vier na sua mente, né? Mas não entra muito em julgamento e muito você fez isso. Não, apenas fala, mas sempre num cunho mais positivo nesse momento. Você não está com um constelador do lado nem nada. Mas o que você pode fazer que é muito bacana é o seguinte. Você olha para eles e reverencia eles e fala obrigado a todos vocês por terem me dado a vida. Eu sei que vocês falharam, eu sei que vocês erraram, mas eu também sei que vocês acertaram. Então eu aqui no meu lugar vou fazer igual a vocês. Eu honro vocês, só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou honrar vocês através da minha vida, através da minha prosperidade, através da minha saúde, é que eu vou honrar vocês. E sente essa força vindo do pai, que vem dos avós, e que vem dos bisavós, e que vem dos tataravós. Sente toda essa força vindo para você. Você vai ver que magnífico, que fantástico que vai ser essa sensação, toda essa energia
vindo para vocês. É um negócio fantástico, é uma força fantástica e você pode fazer com copos. Gente, tá acabando aqui. Eu tenho 26 segundos para finalizar esse vídeo. Essa história do filho me faz lembrar de várias situações da infância dele que poderão ter feito comigo, interesse vai ter feito comigo. Gente, eu vou ter que encerrar. Tenho 15 segundos para encerrar essa live que o Instagram já falou. Chega, para de falar! Então, gente, um beijão para vocês. Espero que tenham gostado. Curta, compartilha. Se inscreva no meu canal e até a próxima live. Beijão, boa noite e vai acabar.